confraria, beleza? Hoje, 24 de abril de 2025, tivemos o GP da Arábia Saudita. Como eu falei ontem no vídeo da classificação, acho que a melhor pista hoje da Fórmula 1 é essa. É a pista uma das pistas mais rápidas, só perde para Monza, tem todo tipo de curva, tem curva de baixa, de média, de alta, tem áreas de aceleração, grandes áreas de aceleração, não tem quase área de escape, então é uma pista muito difícil, os pilotos adoram e a temperatura ainda estava 30 graus, então tivemos uma bela corrida, e vamos começar logo falando dela para a gente não perder muito tempo, né, que eu já vi que vocês não gostam de vídeos muito longos. Então vamos lá, né? Hoje a gente vai ter uns quadros aqui um pouco diferentes. O vencedor, você está vendo aí na tela, o Oscar Piastri, né, que largou em segundo. A primeira vez que nesse ano ganha um cara que não largou da pole, né? Porque está acontecendo isso direto. E vamos aqui para esse quadro aqui. Nós vamos ficar um tempinho nesse quadro aqui. Esse é o quadro, né, da corrida inteira, da classificação inteira. Em vez de começar aquele, né, quadrinho separado, aí tem o inteiro. E aí tem mais informações. O Tsunoda e o Gasly, né, não terminaram a corrida. Nós temos aí a foto aí, a imagem da batida deles, que até pode colocar, né? Foi um incidente de corrida, né? Os dois inclusive entrevistados falaram isso, eu também achei na hora, foi um incidente de corrida. E o Gasly talvez tenha sido um pouquinho otimista, mas até dava para ele tentar, tem que tentar. Eu prefiro piloto assim do que piloto que não faz nada. Mas o Tsunoda não viu, os dois acabaram se enroscando, bateu, tá certo não ter punição, espero que não venha a ter punição daqui a pouco, daqui a meia hora, uma hora, né? Porque a Fórmula 1 não tá fácil. Aí tivemos em último lugar na pista o Bortoleto sofreu demais, o Gabriel, né? Nessa pista, desde os treinos livres, ele quase não treinou, uma pista muito difícil, o pior carro do grid. Então realmente não deu para ele fazer nada na corrida, foi com uma estratégia muito louca também, né? Então, quer dizer, coitado, não deu para ele fazer nada, nem dá para culpá-lo por causa disso. Aí o Durham não foi bem, 17º, não foi bem. O Gasly estava bem lá na frente quando aconteceu a batida dele. Aí o Stroll, né, com a Aston Martin, que Aston Martin realmente, o carro não tá bom, não tá campeão, e o Stroll, né, é um piloto mediano, né, então, quer dizer, mediano para fraco falando em Fórmula 1, né, não existe piloto fraco na Fórmula 1, mas assim, em nível de Fórmula 1, ele é um dos pilotos mais fracos, então não deu para fazer muito. O Hulk conseguiu chegar na frente dele, o Hulk com a Sauber, né? Depois o Ocon e o Berman chegaram próximos um do outro, né? Não tão próximos assim, mas chegaram, né? Um chegou em 14º, o outro chegou em 13º. A estratégia do Ocon também não ajudou muito. Ele foi com pneu duro praticamente a corrida inteira, enquanto o Berman conseguiu. A mesma coisa aconteceu com o Bortoleto, né? Também foi com pneu duro a corrida inteira. E o Berman fez uma troca, pelo menos, andou várias voltas, praticamente 20 voltas com o pneu médio, depois colocou o duro. Então ele tinha mais ritmo de corrida, não tem dúvida. Aí o Lawson em 12º, uma corrida, não pode se dizer que foi ruim, mas assim, nada demais, né? O Lawson é um piloto que foi assim superestimado aí pela Red Bull, tentando colocá-lo para ser companheiro de equipe do Vespa. A diferença deles é brutal, né? Então é um piloto também mediano e não deu para fazer nada. Aí o Alonso em 11º,
O Alonso e o Bortoleto, nós vamos ver. Agora temos duas imagens aí para vocês verem. Eles tiveram um encontrozinho ali, porque o Alonso foi passar, eu não lembro quem, e aí quis passar o Bortoleto não viu que o Alonso estava por trás, tentando passar, os dois tiveram uma pequena batida, mas nada demais, o Alonso nem costuma, né, xingar pra caramba nessas horas, mas não xingou, até porque ele é manager do Bortoleto. Depois, na volta seguinte, o Bortoleto deu a posição para ele. Olha aí como é que foi, né? Não foi de propósito, nada. Aí o Hadjar, né, 10º lugar, boa corrida do Hadjar, né, com uma Racing Bulls, que é também um carro fraco, conseguiu fazer uma ultrapassagem bonita aí no Alonso, que vocês estão vendo aí a imagem, né, fez um ponto para a equipe, é um piloto que eu acho que tem futuro na Fórmula 1, desses novatos, ele é talvez um dos melhores, né. Depois o Albon e a Williams. Aqui vamos falar do Albon e do Sainz, né? Porque a Williams aqui fez um trabalho de equipe muito bom, né? O Hadjar vinha atrás do Albon mais rápido do que o Albon, né? E o Albon estava perto do Sainz. Então o Sainz até falou com a equipe, se vocês quiserem trocar, o que eu fiquei dando DRS para ele, né? A equipe falou, não, então vamos dar DRS, e o Sainz começou a dar DRS para o Albon, então o Hadjar não tinha como ultrapassar o Albon, porque em todas as áreas que tinha DRS, o Albon pegava o DRS do Sainz também e não conseguia ultrapassar o Albon. Então, belíssimo trabalho de equipe aqui da Williams, né? O Sainz já tinha feito isso algumas vezes antes na Ferrari, ele é mestre em fazer isso, ajudou o companheiro, ajudou a equipe, e os dois fizeram ponto e deixaram o Hadjar atrás, que provavelmente passaria os dois, porque estava mais rápido que os dois. Depois o Hamilton, é isso aí, né? 7º lugar, tinha largado em 7º, chegou em 7º, não conseguiu fazer muita coisa, né? Chegou aí 5 segundos atrás do Antonelli. A Mercedes, eu pensei que a Mercedes fosse ser um pouco melhor na corrida, não foi, né? Nem o Russell, nem o Antonelli, nem o Russell conseguirem mais para frente. Eu achava que o Russell poderia até antes da corrida, eu achava que o Russell até poderia conquistar um pódio, mas ficou muito longe disso. Ficou 27 segundos do Piastri, que venceu, e 20 segundos do pódio, né? Então, realmente não dava. Aí o Norris fez uma bela corrida, largou em 10º e conseguiu ultrapassar o pessoal, e só não conseguiu ultrapassar o Leclerc, precisava de mais umas 2 voltas, talvez ele conseguisse ultrapassar o Leclerc, iria para o pódio, né? E o Norris também perdeu a liderança do campeonato por causa disso. Aí o Leclerc, Verstappen e Piastri foram muito bem, os 3 melhores da corrida, né? Eu acho que o pódio aí tá muito bom. O Leclerc foi muito bem com a Ferrari, só chegou 8 segundos atrás do Piastri. Tudo bem, o Piastri tirou o pé quando ele se viu em primeiro lugar, quando o Verstappen tomou a punição, nós já vamos ver isso também, né? O Piastri tinha carro para chegar mais na frente, mas ele, inteligente, né? Não quer forçar o carro, não precisa, entendeu? Ele chegou a estar 5 segundos na frente do Verstappen, foi tirando o pé, e chegou só 2 segundos e 8 na frente, porque não precisava forçar o carro, forçar pneu, não precisava nada. Principalmente o P, né? O P, vocês sabem que só pode trocar algumas por ano, então ele foi muito inteligente. O Vespa e o Piastri falou uma coisa muito interessante logo depois na entrevista, né? Foi a única coisa que eu vi foi as entrevistas depois da corrida. Ele falou, quando eu estava atrás logo no começo, né? Quando eu estava atrás do Verstappen, o pneu já começou a sentir, né? O pneu, quer dizer, ele com o carro bem mais rápido, ele já estava com dificuldade, porque o pneu já começou a esquentar, muita turbulência, né? Mais um fracasso desse regulamento, né? Que não era para gerar turbulência, como está gerando. Então, o cara que larga na pole tem muita vantagem. E o Verstappen fez uma besteirinha, né? O Verstappen, que eu considero um piloto muito inteligente,
Dessa vez ele fez uma besteirinha, porque nessa imagem aí que vocês estão vendo, ó, na disputa na primeira curva, o Piastri tinha largado melhor que o Verstappen, né? O Piastri largou em segundo, né? E o Piastri largou em segundo, o Verstappen em primeiro. Eles chegaram juntos na primeira curva. Só que o Piastri estava por dentro, né? E o Verstappen não ia conseguir fazer a curva de jeito nenhum, né? Não tinha espaço para ele, passou por fora e ele devia ter devolvido a posição, né? Ele devia ter devolvido a posição porque ele teria a chance de, ainda mais agressivo do jeito que ele é, tentar passar o Piastri logo que abrisse o DRS, mas ele não fez isso, ele ficou na frente, então ele tomou a punição de 5 segundos e talvez ele tenha perdido. Eu acho que ele não venceria a corrida, né? Mas nunca se sabe, né? Automobilismo não é uma ciência exata, não dá para dizer que ele venceria, mas ele fez uma belíssima corrida, melhor do que se esperava. A Red Bull deu uma bela de uma melhorada, né? Você via que o Verstappen não estava brigando com o carro, como ele brigou, por exemplo, na corrida passada, durante a corrida inteira. Dessa vez não. Ele estava andando redondo e estava rápido, né? A Red Bull acertou aí um compromisso muito bom, né, entre velocidade de reta e de curva, nas curvas de alta. Então o Verstappen estava muito bem, tanto nas retas quanto nas curvas. Só não estava melhor que as McLaren, que as McLaren são o melhor carro da Fórmula 1, né? Então, é isso. Vamos ver algumas imagens. Eu não consegui achar ainda a tabela de pilotos, mas o Piastri, ele ultrapassou o Verstappen, ultrapassou o Norris, e agora ele é o líder do campeonato, um australiano que não era líder, um australiano não liderava o campeonato desde 2010 com o Mark Webber, né? Então é uma coisa interessante. Ele está 10 pontos na frente do Norris, né? Então é isso. Aqui eu queria falar dessa ultrapassagem aqui do Piastri. Para mim, a ultrapassagem da corrida, o Piastri em cima do Hamilton por fora aqui, né? Tudo bem, o Piastri já tinha trocado o pneu, o Hamilton ainda não, mas ele não perdeu tempo nenhum, né? Quando ele chegou no Hamilton, ultrapassou ele por fora num ponto aqui que nem é considerado ponto de ultrapassagem. Então, muito boa essa ultrapassagem do Piastri em cima do Hamilton. E é isso, né? O Hamilton, não esperem muito mais do Hamilton, pelo menos nas próximas corridas, porque o Hamilton, ele mesmo já, né, confessou que precisa, como eu tinha falado aqui antes, o Hamilton precisa mudar a tocada dele para conseguir ir rápido com esses carros de efeito solo. E é muito difícil um piloto que já está há tantos anos na Fórmula 1, né? Hamilton começou em 2007, nós estamos em 2025, são 18 anos. É muito difícil o cara conseguir mudar a tocada natural dele, assim, em pouco tempo, em algumas corridas. Se ele conseguir, eu vou ficar surpreso. O que ele pode fazer é melhorar um pouco, ficar mais perto eu acho que isso ele tem condição de fazer, ficar mais perto do Percival, né, grande Percival. Tem gente aí reclamando que eu não chamo mais o Leclerc de Percival, é Percival Leclerc. Eu acho que tem condição de ele ficar mais perto, não está tão longe assim também, mas dá para ele ficar mais perto. Agora, o Hamilton ser o mesmo de antes, com aquela tocada maravilhosa, ganhando corrida fácil, não sei o quê, disputando vitórias, disputando título, isso é mais difícil acontecer. Não acho que seja impossível, mas acho muito difícil acontecer, porque ele está muito, né, muito viciado nisso. Ele guia o carro basicamente da mesma maneira, com pouquinha variação, há 18 anos, né? Ele tem 40 anos, então acho difícil que isso mude muito. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do meu joinha e a gente se vê terça-feira no Loucos, tá bom? Foi uma bela corrida, tchau, um abraço, até mais, tchau.